Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. As intenções para a Santa Missa. Pelas almas das pessoas que eu irei falar aqui. Maria das Dores da Silva, Helena Cardoso, Pedro Cirilo, Maurina, Luiz Cirilo, João Patrício de Lima, Antônio Cardoso, Luísa Flosina, Cícero Cordeiro, João Cordeiro, Joana Pereira, Severina Pereira, Isabel Cordeiro, Maria Cordeiro, Antônio Carlos de Lima, Gilmar Alves de Lima, Arlindo Ferreira de Souza, Maria Luísa de Souza, Pedro Ferreira de Souza, Maria Ivete Siqueira de Oliveira, Francisca Apolinário do Nascimento, Joana Pegado, Edna Aparecida, José César do Nascimento, Francisco Pegado e familiares, Teófilo Gomes de Lira, Otília Maria de Lira, Severina Gomes de Lira, Luiz Soares do Nascimento, Porcina Soares do Nascimento, Francisco Ponciano da Silva, Luzinete Felizardo da Costa Lima, Ronaldo Ponciano da Silva, Rivaldo Soares da Silva, Zé Rodrigues da Silva, José Antônio de Andrade, Maria Alves de Andrade, Erivan Andrade e todos familiares da família, falecidos, Edmilson Francisco Fagundes, Cleonice Adelino da Silva, Iolete Amaro de Carvalho, Maria Amaro de Carvalho, Valmira Camilo de Souza, Onilda Maria do Nascimento, José Virgulino do Nascimento, Maria Claudilene do Nascimento, Maria Lúcia do Nascimento, demais falecidos da família, José Pereira da Silva, Enisário Aquino Figueiredo, Maria das Dores da Silva, Ananias Aquino Figueiredo, Davi Aquino Figueiredo, José Aquino Figueiredo, Antônio Pereira da Silva, Maria Elza da Silva, Severina Pereira da Silva, Josenildo Pereira da Silva, Renato Lima Ribeiro, José Cosme dos Santos Júnior, Francisco Félix Barbosa, Maria de Lourdes Silva, Manuel França da Silva, Luiz Antônio de Souza Lima, Antônio Constantino de Lima, Ivanilde de Souza Lima, Neuza Vieira da Silva, Antônio Vieira da Silva, Maria José Damascena, Aldo Luiz Vieira da Silva, Edson Teixeira, Maria de Lourdes Vieira da Silva, Emílio Gomes de Melo, Lúcia Alves de Araújo, Severino Ferreira de Araújo, Severina de Paula da Silva, Pedro Firmino da Silva, Severina César de Freitas Soriano, Geraldo Soriano Sobrinho, Lídia André dos Santos, Joana André Bezerra, Eurides Bezerra, Yolanda Bezerra, Maria Carmosina, Maria de Lourdes Bezerra, Marina Vitaliano de Baixo, Severino Freire Vieira, José Olímpio de Moura, Nilza Maria Damasceno de Moura, Manuel Olímpio de Moura, Maria de Lourdes de Moura, José Francisco Damasceno, Maria Soares Damasceno, Neuza Moura, Eunice Moura de Souza, Manuel Joaquim de Souza, Pedro Olinto de Moura, Maria do Carmo Moura de Melo, Helena Moura de Lima, Bianca Santos de Moura Leite, Diniz Olímpio de Moura, José Olinto de Moura, Helenilde de Cândida de Moura, Milton Francisco Damasceno, Robson Lima Damasceno, Rogério Alves Damasceno, Gilza Alves Damasceno, Estela Cavalcante de Brito, Priscila Baixo de Freitas, Maria Rosa Rodrigues da Costa, José Marcos da Silva, Elivânia Costa da Silva,
Ronaldo Joaquim da Rocha, José Marciano de Lima, Anita Félix de Lima, Monsenhor Armando de Paiva. Francisca Belo da Silva, Isabel Francisca Alves da Costa, Afonso Alves da Costa, Inaldi Alves de Oliveira, Armilto Alves de Oliveira, Maria José Alves Costa, Damião Belo, Elivânia Costa da Silva, José Marcos da Silva, Emanuel Laurindo da Silva, Elvira Xavier da Silva, Severino Dantas da Silva, Luiz Dantas da Silva, Maria Francisca da Conceição, Zulima Barbalho da Silva, Pio de Souza Figueiredo, Luísa Batista de Souza, Monsenhor Armando de Paiva, José Olímpio de Moura, Nilza Damasceno de Moura, Ivanaldo Ângelo. Sebastiana Maria Lopes, Adilson Santos Silva, Maria José da Silva, Edson Francisco Leite, Benedito Lopes, Minervina Guilhermina da Conceição, Maria Feliciana da Silva, Valdivino João da Silva, Irmã Maria Feliciana da Silva, Américo Soares Neto, Severina Maria da Silva, Porfírio Deco da Silva, Marina Severina dos Santos Silva, Otto de Souza Guerra, Maria de Souza Guerra, Maria Guerra. Cícero Pereira da Silva, Iraci de Lima do Nascimento, Maria das Dores do Nascimento, Geraldo Pereira da Silva, Josefa Jacó do Nascimento, José Jacó do Nascimento, Manuel Pereira da Silva, Maria Valentina Pereira da Silva, Maria do Socorro Pereira da Silva, Ana Paula Pereira da Silva, Cristiane Pereira da Silva, Paulo Pereira da Silva, Jefferson Pereira da Silva, José Balduino da Silva, Antônio Jacó do Nascimento, Joana Jacó do Nascimento, Marli do Nascimento, Nazaré Pereira da Silva, Maria Pereira da Silva, João Jacó do Nascimento, Maria Tomé de Andrade. José Pinto, Rita Maria Teixeira, Cesarina de Bastos, Manuel Félix de Lima, Terezinha Olinto de Lima, Andréia Flaudísio, José Paulino de Oliveira, Zefina Maria da Conceição, João Guardovo, João Francisco Soares, Antônio Francisco Soares, Maria Elvira, Everaldo da Silva, terceiro ano, Raimunda Alves, José Alves, Marineide Alves, Francisca Rodrigues, João Félix de Freitas, Josefa Faustino Rodrigues, Josefa Pinheiro da Silva, Leandro de Oliveira Lira, Joana Paulino da Silva, José Soares da Silva, Francisco José Aureliano, Maria de Nazaré Soares da Silva, Maria Sofia Torres, Alfredo Gomes Pinheiro, Cesária Francisca da Conceição, Manuel Faustino Rodrigues, Antônio Bezerra da Silva, Maria Alexandrina da Silva, Maria da Conceição de Melo, Maria do Carmo Bezerra, Maria Efigênia Bezerra, Antônio Bezerra da Silva Neto, Maria Madalena Bezerra, Manuel Fernando Bezerra, Manuel Bezerra da Silva. José Cícero de Oliveira, Antônio Sérgio de Oliveira, Manuel Emérito da Costa, Antônia Vicência da Costa, Maria dos Prazeres Cassiano de Oliveira, Hilda Costa Moreira, Maria Costa de Caldas, Helena Dulce Costa, Maria das Dores de Oliveira, José Manuel da Costa, Severino Moreira Costa,
Manuel Cassiano da Silva, Elineide Cassiano da Silva, Beatriz Dionísio de Carvalho, Floriano Amaro de Carvalho, José Pedro da Silva, Balbina Pedro da Silva, Eliete Silva de Castro, Eliene Silva Costa, Iraci Tinoco Bulhões, Francisco Bezerra Bulhões, Beatriz Valdivino Trindade, José Trindade Neto, Damião Valdivino Cordeiro, Suzana Valdivino Pereira. Bruno Mendes Noel da Silva, Moacir Galvão Tavares, Maria Osana Tavares, Sebastião Osório Tavares, Jaira Galvão Tavares, Calbi Galvão Tavares, Sebastião Galvão Tavares, Elvira Alzira Galvão Tavares, Manuel Vicente Marinho, Antônia Vicente Marinho, Ulisses Galvão Tavares, Maria de Lourdes Tavares, Raimundo Gomes de Vasconcelos, José Emiliano de Freitas, Luzia Domingos de Freitas, Maria das Dores Freitas de Oliveira, Severino Emiliano de Freitas e demais falecidos da família, Aparecida da Rocha Machado, Dalvaci Gomes Machado, Alda da Silva, Manuel da Rocha Neto, Silviane Cadja Guedes, Lindalva Faustino de Lima, Albino Caju de Lima, João Guedes da Silva e por todos os falecidos da família, Joana Vicente do Nascimento, Alexandre Hortêncio da Silva, Juvenal Hortêncio da Costa, João Hortêncio, Odete Hortêncio, Josélia Hortêncio, Edith Hortêncio, Francisco dos Santos Danta, Antônia Olinto, Maria Nazaré da Silva, Maria Elizabeth da Silva, Joaquim Ferreira da Silva, Palmira Ferreira da Silva, Ana Ferreira da Silva, Zuleide Ferreira da Silva, Zumira Ferreira da Silva, João Ábido, Giseuda Grilo, Olívia Grilo, Manuel Gomes de Oliveira Filho, José Ábido, Arlindo Batista, Arnaldo Batista, Severino Nascimento, Alexandre Ferreira da Silva, Edival Ferreira da Silva, Fernando Ferreira de Souza, João Ferreira de Melo, Maria Ferreira da Silva, Terezinha Galdino de Lima, Antônio Gonzaga de Lima, Beatriz Monteiro da Silva, José dos Santos Silva e demais falecidos da família, Suzana Trajano do Nascimento, Francisco Feliciano, Lindalva Ferreira, Maria Anunciada da Conceição, Sebastiana Generosa da Conceição, Ernesto Cosmo da Silva e familiares, José Tragino do Nascimento, Maria dos Prazeres da Silva, Maria da Conceição Dionísio da Silva, Isaura Dionísio da Silva, Sebastião Basílio de Oliveira, Floriano Francisco da Silva, João Barroso de Carvalho, Rita Maria de Oliveira, Vitor Manuel do Nascimento, Creuza Cesário do Nascimento, João Batista do Nascimento, Maria das Graças de Lima, Josefa de Lima, Maria Célcia Alves, José Gregório Alves, Cícero Fonseca Ramos, Gilberto Alves, Viviane, Antônia Maria Alves, José Bernardo Filho, Mariana Alves. Elisa Peixoto, José Pegado Filho, Maria Pegado Lemos, Zuleide Pegado, Pedro Pegado, Hermérito Pegado, Geraldo Avelino Bezerra, Antônio Rita Bezerra, Francisco Avelino Bezerra, Edson Andrade Silva, João Otácio de Castro, Maria José Querino, José Cícero Querino, Cícero Andrade da Silva, Josefa Eupídio e familiares, João Cerilo da Silva, Amália Maria dos Prazeres, Francisco Januário, Maria Almira da Silva Lima, Maria Nazaré de Jesus, Pedro Francisco de Lima, Raimundo Teotônio Freire, Francisco Isaías Freire, Josefa Maria da Conceição, Pedro Carlos de Lima, Antônio Carlos de Lima, Lindalva Carlos de Lima, Joaquim Guedes da Silva e familiares,
Nelo Crisóstomo de Oliveira, Maria Crisóstomo de Oliveira, João Crisóstomo de Oliveira, Joaquim Henrique da Silva. Euclides Bento da Silva, Maria Nunes, Geraldo Pegado Cortês, Ricardo Pegado Cortês, Edith Moura, Manuel Clementino, Francisco Paiva, José Pedro de Oliveira, Rita de Cássia Trindade da Silva, Alexandrina Trindade, José Simplício, Francisco Marcelino, Célio Marcelino, Luiz Antônio Marcelino, Marília do Nascimento Pacheco, Sueli do Nascimento, Benedito Albino do Nascimento, Marcelo Magno de Oliveira Pacheco, José Laurindo do Nascimento, Josefa Laurindo do Nascimento, Severino Laurindo do Nascimento, Francisco dos Santos, Adalto dos Santos, Maria da Conceição, Francisco Trajano Ferreira, Francisca Trajano, Carmelita Trajano, Adalto Trajano, Joaquim dos Santos. Manuel Vicente, Maria Trajano, José Francisco do Nascimento, João Pereira de Melo, Maria Pereira de Melo, Nilton Bezerra de Paiva, Maria do Socorro Bezerra de Paiva, Severino Ramos Bezerra de Paiva, José Trajano Ferreira, Severina dos Santos Trajano, Maria José do Nascimento, Pedro Lucas Dias de Oliveira Galdino, Pedro Guedes da Silva, Maria Dilino Guedes da Silva, Joaquina Guedes da Silva, Thelma Guedes da Silva, Severino Guedes da Silva, Irani Euflauzino da Silva, Geraldo Euflauzino da Silva, Nerivaldo Guedes da Silva, Manuel Vitor Barbosa, Maria de Lourdes Borges da Silva, Severino Borges da Silva, Antônio Benício Barbosa, Miriam da Silva Barbosa, Luzia Alves de Lima e demais familiares, Arlindo Patrício Vicente, Tânia Maria Patrício Vicente, Francisco Avelino da Silva, José Avelino da Silva, José Sebastião da Silva, Natália de Oliveira, Juvênio Avelino da Silva e familiares. Orlando da Silva, Maria Moreira da Silva, Helena Lemos da Silva, Emília Trindade da Silva, Roberta da Silva, José da Silva, José Freire da Silva, Josué Wagner Martins, Wesley Caningia da Silva, Antônio da Silva Filho, Flora Moreira da Silva, Etelvina Moreira da Silva, Moura Moreira da Silva, Lorival Clemente Soares, Maria do Carmo Xavier Soares, Bento José de Araújo Lima, Maria Leonor de Almeida, Francisca Gomes de Lima, Cosme Alves de Lima, Grimaldi Alves de Lima, José Alves de Lima, Francisco Isaías, Ivanildo Germano dos Santos, Maurina Fernandes de Souza, Osias Maximino de Moura, Maria Sueli da Silva. Reginaldo Ricardo da Silva, Francisco Sales Trindade, Maria dos Prazeres da Silva, Severina Dionísio da Silva, Maria da Conceição da Silva, Luiz Antônio Dionísio da Silva, Edival Ferreira da Silva, o Ed Barbosa de Lima, 9 meses, Pedro Félix de Lima, Antônia Félix de Lima, Maria José Félix de Lima, Valdomiro Félix de Lima, Valdemar Félix de Lima, Maria Edna de Lima Silva, Iva Félix de Lima, Gilberto Meireles Ferreira, Antônio Meireles Ferreira, Micarla Félix de Lima, Francisco de Assis Costa Nascimento, Maria de Lourdes Monteiro da Silva, Odélio do Matadouro Novo, Zuleide de Oliveiras Cunha, José Augusto de Oliveira, Francisca Paulino de Oliveira, Manuel Fonseca da Cunha, Josefa Joana Maria da Cunha, José Fonseca da Cunha e todos os falecidos da família. José Henrique de Souza, Júlia Tomé de Souza, Pedro Henrique de Souza,
João Salu, Thelma Felipe de Souza, Renato Teixeira de Carvalho, Regina Célia Teixeira de Carvalho, Georgenor Chaves Barbalho, Norma Correia de Oliveira, Francisca Lopes, Antônio Miranda, Francisca Francinete, Silvânia, Edson Jovino Júnior, Joana Lopes, Ramiro Teixeira, Luzia Teixeira e por todos os familiares, pelas almas do purgatório, Manuel Iduíno Sobrinho, Severina Cavalcante da Silva, Antônio Iduíno da Silva, Antônio Iduíno de Oliveira, Alice Gomes de Oliveira, Antônio Francisco Alves, Maria Amélia de Lima e por todos falecidos da família, Maria Félix de Souza Freitas, Manuel Félix de Freitas, Ricarda Freitas, Ramiro Abel do Nascimento e demais falecidos da família. Celina Maria da Conceição, 6 anos de falecimento. Manuel José Duarte, 6 anos de falecimento. Fernanda Cristina da Silva, Renato Lima Ribeiro, Fátima Lima de Araújo, Edith Machado, Helena Araújo Lima, Luiz Gonzaga de Araújo Lima, José Cosme dos Santos Júnior, Luiz Antônio Gomes, Maria Gasparina do Nascimento, Luiz Cosme dos Santos, Maria Daiane Moraes do Nascimento, Francisco José do Nascimento, Felipe Augusto Barbalho Teixeira de Azevedo, Milton Duarte, Josefa Augusto de Carvalho Barbalho, Ana de Carvalho Barbalho, Elieuda Inácio da Silva, Inaldo Barbalho, Marlene Barbalho, Pedro Batista da Silva, Josué Batista da Silva, Anunciada da Silva, Maria Paiva, Otaviana Paiva, Cecília Paiva, Francisco Silvestre da Silva, Maria Cícera da Silva, 3 anos, José Viana da Silva, Antônio Silvestre da Silva, Manuel Silvestre da Silva, Arlindo Ferreira de Souza, Josefa Nunes da Silva, Manuel Firmino da Silva, Maria Duarte da Silva, Maria Mateus Nunes, Regina Muniz de Sá, José Vicente da Silva, João Augusto, Maria Luiz da Silva, Lucas de Oliveira Lima, Pedro Bonifácio da Silva, Antônio Francisco da Silva, Jacó Januário Rodrigues e familiares, Manuel Marques Correia e familiares, Alzira Maria da Conceição e família, Francisco Martins da Trindade, Fábio Silva da Trindade, Elisa Bernardo da Silva, Lindalva Gomes da Silva, Otávio Leandro da Silva, Ieda Garcia da Silva, Pedro Leandro, Maria Rosa de Lima, Abdon Soares Bezerra, Letícia Soares da Silva, Manuel Soares Bezerra, Luína Soares Bezerra, Adélia Francisco da Silva e os familiares, José Bernardo Soares, Luiz Bernardo Sobrinho, Arthur da Silva Pereira, Alexandre da Silva Pereira, José Leandro da Silva, Anita Félix de Lima, Isabelle Pacheco, Maria Lúcia da Silva, Daíse da Silva, Pedro Felipe de Souza, Maria da Conceição de Souza, Sebastião Felipe de Souza, Thelma Souza do Nascimento, Joana Gomes de Lima, Luiz Joaquim Severino Faustino, Manuel Severino Dantas da Silva, Maria Lúcia da Silva, José Gabriel da Silva, Luiz Dantas da Silva, Maria Dantas da Silva, Lourdes Afonso da Silva, Euclides Afonso da Silva, Luísa Batista de Souza, Pio Batista de Souza, Síndrome Afonso de Souza, Antônio Dantas da Silva, Luiz Dantas da Silva, Benedita Dias de Araújo, Manuel Luiz de França, Maria Rogaciano da Silva, João Eufraudísio, Emílio Monteiro dos Santos, Maria de Souza Santos, Alcide de Souza Santos, Edivaldo de Souza Santos, Maria Carmelita de Oliveira, João Barbosa, Carlos André Batista, Francisco Canindé da Silva,
José André Batista, Luiz Florencio da Costa, Leonel Pires Calção, Catarina de Sena da Costa e Silva, Severina Horácio da Silva, Edinalva Ferreira da Silva, Nessi Ferreira da Silva, Luiz Ferreira da Silva, Antônia Cassiano, Evaldo Cassiano, Raimundo de Moraes Lisboa, Irene de Andrade Lisboa, Rubens de Andrade Lisboa, Reginaldo de Andrade Lisboa, Reinaldo de Andrade Lisboa, Rubinho Lisboa, André Costa Lisboa, Dulce Martins de Andrade, Bernadette Andrade Pessoa, Emiliano Andrade, Aurélio Moraes Lisboa, Einá Barbosa Pinto, Sofia Pinto Ribeiro, Romile Tavares, Paulo Nível Barbalho, Antônio Roberto Câmara, Juliana Lisboa Câmara, Maria Nazaré de Brito, José Cândido de Brito, Maria Diva Barbalho, Pedro Olinto de Lima, Maria Celestiana de Lima, José Veraldo de Lima, Ivone Maria Lima do Nascimento, Antônia de Oliveira Lima, Alzira Inácio de Lima, José Manuel Teixeira, Celestina Maria dos Prazeres, Arlete Maria de Lima, Joana Maria de Lima, José Firmino de Lima, Anália Maria do Livramento, João de Deus Filho, Sebastiana Saraiva de Lima, Ana Maria Alfredo, José Firmino Sobrinho, Genival Félix de Lima e todos falecidos da família, Luiz Paulo do Nascimento, Maria José de Melo, Dalvanira Martins do Nascimento, Henrique Raimundo do Nascimento, Paulo Henrique do Nascimento, Luiz Rodrigues de Lima, Alzira Maria de Lima, Manuel Rodrigues de Lima, Eudócia Maria da Conceição, Manuel Rodrigues de Lima, Francisco Alves Albuquerque, 42 anos, Maria Soares de Lima, Joaquim Soares de Mendonça, Elvira Gomes de Lima, Oscar Soares de Lima, Francisca Soares de Mendonça, Vicente Soares de Mendonça e todos falecidos da família, Maria Emília da Conceição Lima, 23 anos de falecimento, Maria das Dores Albuquerque Santo, 40 anos de falecimento, Raimundo Rafael dos Santos, 23 anos de falecimento, Manuel Rafael dos Santos Neto, 16 anos de falecimento, Maurício Rafael dos Santos, 17 anos, Miguel Trindade de Melo, Maria da Conceição Trindade, Francisco de Sales Trindade, Maria dos Prazeres Trindade Nascimento, José Sales Trindade Faustino, Manuel Faustino Filho, Manuel Faustino de Almeida, Maria Nogueira de Almeida, Manuel Valdivino Cordeiro, Maria Ivaneide Freitas Barros, Sebastião Cardoso do Nascimento, Geraldo Quegino Vicente, Benedita Vicente da Silva, Manuel Barbosa, Francisca Cardoso do Nascimento, Antônio Lopes da Silva e Cícero. Pronto. Não, vai não. Na esperança da ressurreição, celebramos a Páscoa de todos aqueles que partiram para a casa do Pai. Eles são bem-aventurados, porque contemplam a glória do Senhor e dele recebem a graça e a misericórdia sem fim. Cantemos o louvor de Deus, que faz novas todas as coisas, enxuga nossas lágrimas e dá vida aos nossos corpos mortais. De pé recebemos celebrando. Nós vemos a vida eterna.
do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai. Abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Cantemos o ato penitencial. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, Por minha culpa, tão grande culpa, tão grande culpa, piedade, 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 piedade de nós, Senhor. piedade, Piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade de nós. e peço E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, e a irmãos, vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. erguendo a mão para o alto e cantemos forte. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, fizestes o vosso Filho único vencer a morte e subir ao céu. Concedei a vossos filhos e filhas superar a mortalidade desta vida e contemplar eternamente a vós, Criador e Redentor de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. A Palavra de Deus, fonte de água viva, revela-nos que os justos são felizes, porque são herdeiros do reino, e sua vida está nas mãos do Senhor, com oferta agradável. Leitura do livro da sabedoria. A vida dos justos está nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos, parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça, e sua partida no meio de nós uma destruição, mas eles estão em paz. Aos olhos dos homens, parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de imortalidade. Tendo sofrido leves correções, serão cumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Provou-os como se prova o ouro no fogo, e aceitou-os como ofertas de holocausto. No dia do seu julgamento hão de brilhar, correndo como centelhas no meio da palha. Vão julgar as nações e dominar os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre.
Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que perseveram no amor ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para seus eleitos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo, quando terei a alegria de ver a face de Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Peregrino e feliz caminhando para a casa de Deus, entre gritos, louvor e alegria da multidão jubilosa. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão meu guia, que me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Porque te entristeces, minha alma, a gemer no meu peito? Espera em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para o seu marido. Então ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia: Esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de graça, da fonte da água viva. O vencedor
receberá esta herança, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos de pé para aclamarmos o Evangelho. Pequenos, Pai, revela. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. E Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo anúncio do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Caríssimo seminarista Alexandro, queridos irmãos e irmãs, estamos nesta noite celebrando, comemorando o dia de todos os fiéis defuntos, de todos os falecidos. É um dia que paramos não somente para recordá-los, ou querendo matar a saudade, mas é um dia que paramos para rezar por eles, por todos os defuntos, por todos os fiéis defuntos. Este dia é um dia, também de professarmos a nossa fé em Jesus Cristo, na ressurreição. É um dia que nos colocamos confiantes, esperando o grande dia do Senhor. Hoje é dia de meditarmos sobre os ensinamentos e esperarmos em Jesus Cristo e que se cumpra a sua palavra.
Porém, enquanto esta palavra não se cumpre, não é, ou enquanto não chega, não é, à conclusão dos tempos, nós vamos vivendo dia a dia, nós vamos ouvindo a palavra de Deus, nós vamos meditando o que Deus quer de nós. E precisamos estar bem atentos a isto, meus irmãos e irmãs. Um novo céu e uma nova terra acontecerá, independente da nossa vontade ou do nosso querer, ou de querermos prolongar mais os nossos dias aqui ou não. O tempo é sempre o tempo de Deus, e a nossa espera deve ser sempre uma espera confiante, para que se realize a vontade de Deus, não é, no tempo dele, na hora dele. Se queremos um novo céu e uma nova terra, precisamos ouvir a voz de Jesus Cristo. E até porque será esta voz que escutaremos quando formos chamados diante do tribunal, quando tivermos de prestar contas diante de Deus, quando formos chamados diante do trono do Cordeiro. Assim, meus irmãos e irmãs, se queremos um novo céu e uma nova terra, devemos estar conscientes, não é, da nossa missão neste mundo, do chamado que Jesus Cristo faz a nós e a resposta que fazemos no dia a dia. Porque enquanto estamos aqui, caminhando, circulando, pensando, não é, que vai se realizando de fato a nossa eternidade. Porque depois que formos chamados, não é, seja para esta morte terrena, na espera da chegada definitiva do Messias, depois não conseguiremos levar mais nada, só aquilo que conseguirmos realizar durante a nossa vida, o bem que fazemos ou o mal que fazemos, a atenção que temos a Jesus Cristo ou não, a sua palavra ou não. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, nós esquecemos aquilo que é essencial e ficamos naquilo que é periférico. Esquecemos, não é, de buscar aquilo que é o importante para a nossa vida e vamos buscando as coisas que são mais passageiras, ou podemos dizer que não tem muita importância. Se na nossa fé, meus irmãos e irmãs, não buscarmos aquilo que é essencial, se não buscarmos, não é, a palavra de Cristo para fortalecer esta nossa caminhada, se deixarmos, não é, o que é importante para depois, pode ser que seja tarde demais. Então nós somos convidados diariamente a buscar o essencial para a nossa vida. E aí poderíamos dizer, é igual uma mãe que vê o filho, não é, na hora de se alimentar, não se alimenta bem. Começa a comer as coisas, não é, procurar aquelas coisas que não tem vitamina, que não dá força, não é, que não vai transformar, não é, ou deixar aquele corpo sadio. Mas ela começa a ver que seus filhos estão, não é, em busca, não é, os antigos em busca de bagana, não é? É aquilo que não alimenta, é aquilo que não é, engana. Se na nossa fé não buscarmos o essencial, estamos buscando aquilo que nos engana. E se buscamos aquilo que nos engana, não é, a fé, então como vamos chegar à fé verdadeira? Como vamos viver a fé verdadeira se não nos alimentamos daquilo que é essencial para fortalecer a nossa alma, o nosso espírito, e fortalecendo a nossa alma, o nosso espírito, vai fortalecer também o nosso corpo, o nosso ser completamente. Então muitas vezes se vive a fé e diz, olha, eu vivo a minha fé, não é? Mas se esquece de buscar de fato aquilo que alimenta a sua fé. Então nós precisamos alimentar a nossa fé e alimentá-la com a palavra, com o ensinamento de Jesus Cristo, não é? Devemos ter o Cristo como o centro para a nossa vida e não as outras coisas. As outras coisas são periféricas, elas são importantes, sim, mas não mais importantes do que dizemos, não é? Não mais importante do que a minha vida, a sua vida. E o que é mais importante, não é, para a sua vida é ter Jesus Cristo.
Porque todas as outras coisas, elas vão passar. Mas se você tem Jesus Cristo, você permanecerá nele. E ele será a sua força. Por isso a nossa fé, meus irmãos e irmãs, ela tem que ter esse olhar, não é, de Cristo. Nós temos que estarmos voltados para ele. É preciso estar voltado para Jesus Cristo, alimentar-se dele, do testemunho dele, da vida dele, do sim dele, da sua entrega total por nós, morte e ressurreição, para que pudéssemos também com ele morrer e ressuscitar com ele. E então é a sua palavra o centro da nossa vida. Deve ser sempre estes ensinamentos do Senhor. Para quê? Para que a vida do justo, não é? E para que nos tornemos justos, para estarmos nas mãos do Senhor quando partirmos deste mundo. Então, aqui nos diz o livro da sabedoria, ora, a vida do justo está nas mãos de Deus, nenhum tormento os atingirá. Mas que tormentos serão estes? Será que são os tormentos deste mundo? Ou pensamos, não é, em outros tormentos? Porque muitas vezes, não é, se não tivermos esta fé madura, ou uma fé que vai se fortalecendo na palavra de Cristo, podemos pensar, não, neste mundo nós não teremos tribulações porque eu pertenço a Cristo. Ao contrário, não é? Quem quer seguir a Jesus Cristo tem que tomar sobre si a sua cruz. Então, no mundo teremos muitas tribulações, teremos muitas dificuldades, passaremos, não é, por muitos momentos difíceis, mas a nossa fé, ela vai se fortalecendo, a nossa fé vai nos transformando e a nossa fé vai nos preparando, não é, para chegarmos e vivermos de fato a justiça de Deus na nossa vida. E como podemos fazer isto? Olhando para Jesus Cristo, tendo a certeza de que nele superamos, não é, as tragédias, podemos dizer, de nossa vida no mundo. Olhando para Jesus Cristo, nós vamos superar, não é, a nossa miséria, não é, a miséria do nosso ser, não é? Olhando para Jesus Cristo que nós vamos superando a nossa humanidade fraca, frágil. Olhando para Jesus Cristo que vamos tendo esta força que nos alimenta, que nos transforma e nos faz buscar a justiça que vem de Deus. E olhe como o livro da sabedoria, quantas vezes nós ouvimos esta leitura, e como ele nos diz, olha, os olhos dos insensatos parecem ter morrido. Parecem ter morrido. Por isso precisamos, meus irmãos e irmãs, viver a justiça que vem de Deus, não é? Buscar essa justiça, e ela se realiza em nós, e ela deve se realizar em nós, porque ouvimos a voz do Filho amado. O livro da sabedoria é do Antigo Testamento, sim, sem dúvida, mas nos prepara justamente para pensarmos no Cristo, naquele que Deus iria enviar para salvar o seu povo. Então aqui estamos porque, não é, se meio à perseguição, em meio aos sofrimentos, Deus nos cumula de graças e de bênçãos para superarmos as dores do dia a dia, para superarmos as nossas dificuldades, os nossos problemas. Somos provados diariamente, e a palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, nos impulsiona a vivermos o mistério da salvação, ou buscarmos, não é, ser bem-aventurados. E aqui Cristo, no Evangelho de São Mateus, hoje, convida-nos a meditarmos sobre as bem-aventuranças, os bem-aventurados. Se somos capazes de, não é, nos entregarmos por Ele, se somos capazes de confiar inteiramente nas promessas de Deus, se estamos confiantes nestes ensinamentos, se confiamos na misericórdia de Deus, e porque confiamos nessa misericórdia, nos tornamos também misericordiosos, porque às vezes nós queremos misericórdia, mas não somos misericordiosos para com os outros. Às vezes queremos que o outro tenha um coração puro, mas o nosso coração não está puro ainda, e precisamos, diariamente nos mover em busca desta transformação pessoal, individual, interior.
todos nós, meus irmãos e irmãs, somos chamados a viver essas bem-aventuranças, ao sermos bem-aventurados, promovermos a paz, não é? Buscarmos o reino de Deus, confiarmos na justiça que vem de Deus, não é? E mesmo em meio às perseguições, confiarmos num Deus que é justiça, que é justo e que nos dará, não é, o reino dos céus. E lembrarmos, meus irmãos e irmãs, que a salvação é para todos, para todos. A salvação não é para alguns, a salvação é para todos. Agora, nem todos acolhem a salvação do jeito que é para acolhê-la. Então, se você não acolhe a salvação, se você não acolhe Jesus Cristo na sua vida, se você não tenta pelo menos fazer a sua vontade, não é, colocar em prática os seus ensinamentos, como você, não é, vai chegar ao reino dos céus? Se Cristo fica sempre para depois, se a palavra dele não entra no seu coração, se a palavra dele não transforma a sua vida, se a palavra dele não é um impulso para você ir superando diariamente suas limitações. Nós, meus irmãos e irmãs, confiamos na palavra de Cristo, nós confiamos na vida eterna. E se morremos com Cristo, viveremos com Ele, como nos diz São Paulo, não é? Com Ele nós sofremos, com Ele reinaremos. Cada momento que passamos pela morte de alguém, de um conhecido muito próximo, da nossa família, de alguém, não é? Nós sempre sofremos, mas devemos sempre ter na nossa consciência de que, se morremos com Cristo, com Ele ressuscitaremos, com Ele teremos a vida eterna. Então é necessário viver com Cristo, morrer com Ele, tê-lo constantemente na sua vida, e é Ele que vai fazer a diferença na sua vida, na sua fé, no seu dia a dia. Se com Ele nós sofremos, com Ele reinaremos. Ou como, não é, lembrar, não é, esta cidade do céu, a nova Jerusalém descida do alto, é para quem? É para todo aquele que busca em Jesus Cristo a sua força, sua renovação. É Ele que esperamos, é este Cristo que esperamos, essa nossa cidade que é o céu. Então, meus irmãos e irmãs, nesta noite em que rezamos pelos falecidos, não somente por aqueles que foram lidos os nomes nesta noite, mas hoje rezamos por todos os fiéis defuntos, por todos os que já partiram desta vida, por estes que estão sepultados neste cemitério, mas também por todos aqueles que já foram chamados, não é, que voltaram ao pó e esperam a vinda do Messias, não é? Por todos aqueles, rezamos por todos que estão sepultados neste espaço. E neste dia, nesta noite de oração, devemos sempre lembrar que a nossa vida não termina num sepulcro, num túmulo ou numa cova rasa. A nossa vida, não é? Ela é para Deus. Choramos, lamentamos, sentimos falta, mas no nosso coração, na nossa mente, no nosso coração deve estar sempre a resposta de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é? Eis que faço novas todas as coisas, e Ele tem o poder de fazer novas todas as coisas. Ou quando Ele nos diz, não é? Confia, devemos confiar nele. Então, nesta noite em que rezamos pelos fiéis falecidos, rezamos pelo descanso eterno deles, para que Deus possa perdoar as faltas. E Deus não quer, meus irmãos e irmãs, a condenação para ninguém. Deus quer a liberdade. E a verdadeira liberdade é a vida eterna. Jesus não morreu, não é, para libertar alguns, como já disse antes, mas para libertar a todos. Então, meus irmãos e irmãs, nesta noite rezando pelos nossos falecidos, que o Senhor possa ouvir nossas preces, mas também que o Senhor possa entrar no nosso coração, na nossa mente, e nos dar, não é, cada dia mais esta certeza, ou fazer crescer em nós a certeza da ressurreição da vida plena, de que o nosso lugar é no céu, que o nosso lugar é o lugar, não é, da verdadeira liberdade. E a verdadeira liberdade só encontramos naquele que de fato nos libertou. Foi para isto que Ele veio a este mundo. Então, que esta noite possamos rezar por estes nossos falecidos, contemplar a graça de Deus, o perdão de Deus e o amor que o Senhor traz a nós e nos conduz. Como diz São João, Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu Filho único, para
para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E é por isso que estamos rezando nesta noite pelos fiéis falecidos defuntos, porque acreditamos na vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, fiquemos de pé e elevemos aos céus nossas preces. Rezemos a Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor da vida, para que acolha nossas preces em favor dos vivos e dos falecidos, dizendo: dai-nos, Senhor, a vida em Cristo. Dai-nos, Senhor, a vida em Cristo. Vi novo céu e nova terra. Ajudai, Senhor, vossa igreja a manter acesa no coração da humanidade a chama da esperança na vida eterna, e feliz ao vosso lado, nós vos imploramos. Dai-nos, Senhor, a vida em Cristo. Esta é a morada de Deus entre as pessoas. Suscitai-nos, líderes da sociedade e de nossas comunidades, a disposição e a capacidade de inspirar a todos o amor pelo bem e pela vida, nós vos imploramos. Dai-nos, Senhor, a vida em Cristo. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Concedei que nossos falecidos sejam recebidos na comunhão dos santos e desfrutem junto de vós da felicidade sem fim. Nós vos imploramos. Dai-nos, Senhor, a vida em Cristo. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem choro, nem dor. Confortai os que vivem a dor e a saudade decorrentes da perda de pessoas amadas, e fortalecei neles até a hora da morte a fé na ressurreição. Nós vos imploramos. Dai-nos, Senhor, a vida em Cristo. A vida dos justos está nas mãos de Deus. Tornai-nos cada vez mais justos em nossas decisões e relacionamentos e dispostos a ter vossa luz e vossa verdade como guias da nossa caminhada terrena. Nós vos imploramos. Dai-nos, Senhor, a vida em Cristo. Deus eterno e todo-poderoso, Senhor dos vivos e dos mortos, concedei àqueles pelos quais rezamos o perdão dos pecados e a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia eucarística. A Eucaristia é a manifestação fraterna de nossa solicitude cristã pelos que morreram. O sacrifício de Cristo, fonte de salvação, abre a eles e a nós as portas da vida eterna. Canto das oferendas. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as nossas oferendas, em favor de todos os que adormeceram em Cristo, para que por este sacrifício livres dos laços da morte, obtenham a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Os corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição, e aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Enquanto esperamos a realização de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós os aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam o céu e a terra proclamam a vossa glória. a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. bendito Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. em nome do Senhor. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. na verdade vós sois santo, ó Deus do Universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós a oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, André de Soberal, Ambrósio Francisco Ferro, Mateus Moreira e seus companheiros, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, nosso bispo Jaime, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Cada um, neste momento, possa lembrar seus falecidos, aqueles que foram lembrados já no início desta Santa Missa, todos que estão sepultados neste cemitério, os que trazemos em nosso coração, com as nossas recordações e os nomes deles neste momento, com as suas feições, as lembranças que temos deles, e lembramos a cada um neste momento. E bem especial lembramos aquele que todos os anos rezava aqui pelas almas, Monsenhor Armando, no nome dele todos os falecidos sepultados neste cemitério. E a todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, o Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas livrai-nos do mal, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Rezemos juntos, irmãos e irmãs. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. esperamos como Salvador o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo mortal num corpo glorioso como o seu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Quando tu quiser.
os prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono onde o Rei está sentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver para sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou para mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver para sempre. Céu, lindo céu, onde o meu Deus preparou para mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor.
Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, purificai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos os louve. Ó Jesus, eu creio em vós. Minha fé, a esperança. Eu vos agradeço por todas as graças que recebi. Vos consagro meus trabalhos, sofrimentos, minha vida e tudo quanto me pertence. Protegei meus pais, parentes, amigos e benfeitores. As almas do purgatório, levai-as todas para a vossa glória. Oremos. Ó Deus, pela Eucaristia que celebramos, derramai vossa misericórdia sobre os vossos filhos e filhas falecidos, e aos que destes a graça do batismo, concedei-lhe a plenitude da alegria eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E assim, irmãos e irmãs, estamos encerrando esta Santa Missa e a nossa oração continua, não é, pelos nossos fiéis defuntos, nossos falecidos, pedindo sempre que Deus conceda a eles o perdão e a nós também a graça de alcançarmos o perdão, de removermos as pedras, as barreiras do nosso coração e para que possamos um dia triunfar com Jesus na glória eterna. Assim vamos vivendo este momento, agradecendo a todos pela participação nesta noite e agradecendo também a Prefeitura Municipal de Goianinha, na pessoa da senhora prefeita Andira Galvão, Secretaria Municipal de Administração, na pessoa de Júnior de Dunga, a Secretaria de Administração do Cemitério Municipal, na pessoa do diretor do cemitério, Jean Pereira, a cada uma que se esforçou para ajudar, para organizar aqui o espaço. Então, a Prefeitura e as secretarias, o nosso agradecimento, porque ajuda tanto nesta parte de organizar, da estrutura necessária para que possamos celebrar tranquilamente a Santa Missa, e assim estamos fazendo. Então, agradecer a cada um de vocês a presença nesta noite e agradecer a Deus porque estamos aqui rezando e Ele nos dá esta oportunidade, mais uma, de ouvirmos a Sua palavra, de professarmos a nossa fé e dizermos, eu creio, Senhor, eu creio na ressurreição, eu creio na vida eterna, eu creio na vida nova contigo, eu creio neste novo céu, nesta nova terra, nesta Jerusalém descida do alto. Por isso estamos aqui. Mas ao mesmo tempo pedimos, Senhor, suplicamos, aumente em nós a nossa fé, não somente para dizer, aumente em nós a nossa fé, mas que de fato possamos viver, saibamos viver bem a fé no Cristo, confiar e esperar naquele que é o Senhor de nossa vida. Então nós vamos neste momento, antes da bênção final, vamos fazer uma oração, vamos direcionarmos aqui, pode virar direção aqui ao cemitério, e vamos rezar nesta noite por eles que descansam em paz, que descansam em Cristo. Podemos fazer um instante de silêncio e nessa oração pessoal, individual, nos colocamos diante do Senhor, suplicando pelos nossos falecidos.
Todos nós temos parentes e amigos que já morreram. Lembramos também as centenas e milhares de famílias que choram seus entes queridos levados pela pandemia. Hoje recordamos todos aqueles que faleceram e pedimos a Deus que tenha misericórdia deles. Neste cemitério, unimos-nos para reafirmar nossa fé em Cristo, que venceu a morte, com a esperança de que também vencerá a nossa morte e nos reunirá com nossos entes queridos em seu reino de glória. Ele conhece e entende nossa dor e sabe o que significa a morte para quem ama. Que este momento de oração nos encoraje a sermos fiéis ao Senhor e a seguir os bons exemplos que nossos amados nos deixaram em vida. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Você acredita nisso? Marta respondeu: sim, Senhor, eu acredito que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir a este mundo. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz descansar, e sobre as águas tranquilas me conduz. Restaura minha alma e me guia por caminhos plenos de justiça, por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por vale tenebroso, não temerei mal algum, porque tu estás junto a mim. Teu bastão e teu cajado me dão tranquilidade. Preparas a mesa para mim diante dos meus inimigos. Unges minha cabeça com perfume e minha taça transborda. Sim, bondade e felicidade me seguem por todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Vós sois meu pastor, ó Senhor. Nada me faltará se me conduzis. Vós sois meu pastor, ó Senhor. Nada me faltará se me conduzis. A luz e a graça vossa sem fim me seguirão, e o céu em recompensa um dia me darão. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Supliquemos a intercessão e proteção de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rezemos uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nós volvei. E depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa,
ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Com minha mãe estarei, na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei. No céu, com minha mãe estarei, no céu, com minha mãe estarei, com minha mãe estarei, aos anjos me ajuntando, do onipotente ao mando, hosana lhes darei. No céu, com minha mãe estarei. Vocês. Com minha mãe estarei. Mais uma vez. No céu, com minha mãe estarei. No céu, o Deus da vida, que chamastes para junto de vós nossos parentes e amigos, sede misericordioso com eles e acolhei-os em vossa glória, que um dia possamos vê-los novamente na alegria do eterno convívio por Cristo nosso Senhor. Amém. Repouso eterno dai-lhes, Senhor. Repouso eterno dai-lhes, Senhor. A luz perpétua resplendor. Repouso eterno dai-lhes, Senhor. A luz perpétua resplendor. Um instante de silêncio em nossa oração por eles, pelo descanso eterno dos nossos parentes, amigos. E podemos dar uma salva de palmas bem bonitas também para todos os nossos que já se partiram, que já foram para a eternidade. Não é uma salva de palmas merecida àqueles que nos fizeram bem, que nos ajudaram e que hoje descansam na paz de Cristo. Que eles descansem em paz. Amém. Que eles descansem em paz. Vamos pedir a bênção de Deus, meus irmãos e irmãs. Nos voltemos para o altar. Mais uma vez agradecemos a todos, que Deus possa nos recompensar com a glória eterna, que um dia possamos participar do grande banquete do Cordeiro imolado, do Cristo Senhor. Que Deus nos dê a sua graça, que Deus nos dê a sua bênção, que Deus nos dê a sua graça e sua face resplandeça sobre nós. Que Deus nos dê a sua graça, que Deus nos dê a sua bênção, que Deus nos dê a sua graça e sua face resplandeça sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus de toda consolação vos dê a sua bênção. Ele que na sua bondade criou o ser humano e deu aos que creem em seu Filho ressuscitado a esperança da ressurreição. Amém. Deus nos conceda o perdão dos pecados e a todos os que morreram a paz e a luz eterna. Amém. E todos nós, crendo que Cristo ressuscitou dentre os mortos, vivamos eternamente com Ele. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, sobre vossas famílias e permaneça para sempre. Amém. Glorificai a Deus com a vossa vida. Tenham todos uma boa noite. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Lembramos que amanhã é dia de adoração, tá certo? A adoração não será na matriz, e sim lá no centro pastoral. Então não deixe de ir.
Também a missa da primeira sexta-feira do mês, às 19 horas, lá no Centro Pastoral. No próximo domingo, lembramos que na Matriz só teremos missa pela manhã. A Matriz, mas lá no Centro Pastoral, tá certo? Então todos são convidados. Domingo também o Festival de Prêmios em prol dos trabalhos da nossa Matriz. Cantemos o cântico final.